esse papo que a gente estava falando aqui sobre a sua descrição sobre a pessoa de direita é perfeita, mas não é isso que a gente vive no Brasil. As pessoas claro. auto-intitulam de esquerda ou de direita, não baseado nessas definições, que são as definições morais. Não, as definições técnicas. Isso, E não é isso, não é sobre isso, é sobre uma série de costumes, etc. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe nunca votou na esquerda. Hoje ela não vota nem na direita. Hoje ela prefere anular o voto. Não confia em ninguém, essa gente tudo quer o nosso dinheiro, esse pensamento assim. E uma vez eu fiz uma daquelas pesquisas para saber se a pessoa é fundamentalmente de esquerda ou de direita. Você tem que responder uma série... É um questionário complexo. Você responde uma série de questões. Isso aqui... Aí vai para segurança, vai para... Uma série de questões que vão definir no final na onde essa pessoa está no espectro real da esquerda da direita. A minha mãe foi... o final da pesquisa nossa, também respondi, ela estava mais à esquerda do que eu. Que interessante. E ela nunca votou na esquerda. Por quê? Porque ela foi contaminada pelo Jornal Nacional, lá com a Lava Jato o tempo todo, que o Lula é o maior bandido da história do mundo, e o maior ladrão da história da humanidade, que esse cara não presta, não vale nada, que não sei o quê. E eu falo sobre o Lula porque ele é a única figura em termos de relevância... Claro, que é reconhecido por todos. Exatamente. Então, tem essa visão aí... Beleza, esses caras aí, a extrema-direita identificou fácil que eram picaretas. A pandemia foi fundamental para isso e tal, né? Agora, por que a pandemia e por que a identificação que a minha mãe teve facilmente que esses caras eram uns bandos de picareta quando fizeram o que fizeram e tudo mais, não teve... o poder que teve sobre ela na sociedade como um todo. Eu imaginei que depois daquilo a gente veria muito menos gente de extrema direita, porque aos nossos olhos ficou muito claro quanto eram safados. Tá. E assim, hoje a gente, se o senhor vem aqui, aí volta depois de um ano e não, a situação tá pior agora. Porra, se voltar daqui um ano e tiver pior de novo, fudeu, né? Onde a gente vai? Fudeu, sabe, o que mais esses caras precisam fazer? O Bolsonaro daqui a pouco vai ser... O que mais precisa acontecer pra gente... Não tô falando acabar com a extrema-direita, porque isso não vai acontecer, mas pra gente colocar os pingos nos is, pra gente entender e saber que eles deveriam voltar ao lugar da minoria, porque eu me lembro de uma época polarizada, que não era tanta polarização, mas existia o debate de direita e esquerda, PT e PSD. exatamente, que era uma parada minimamente civilizada. Será que não existiam esses moralismos baratos, sendo vomitados será todo que a gente dia. Assim. consegue voltar para isso? Ou será que essa é uma briga impossível com nomes como Nicolas, com Silas Malafaia, essa galera que cada dia pinta um cara novo, despontando? O Lucas Pavanato aqui em São Paulo, sempre tem alguém. Assim, olhando para tentando visualizar um futuro, ninguém tem bola de cristal aqui, mas será que a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir, através da educação, da informação, e tentar, nosso espectro, se comunicar melhor, a ponto de conseguirmos voltar para eu não digo paz, mas para um estado de conversa e no estado de tratar a política como ela deveria ser tratada, como uma questão técnica? Não vamos voltar, não. Mas por quê? Na verdade, do que você falou agora é muito importante. Há 3 coisas fundamentais. Deixa eu começar. Qual é o nome da sua mãe? Roseli. Roseli? Roseli. Olha, a dona Roseli tocou o dedo na ferida. Olha que interessante. Se você conversar com o povo brasileiro em geral, e se você perguntar assim, você gostaria de ter carteira de trabalho e um emprego estável? A maior parte dirá que sim. Há uma pesquisadora, essa infelizmente é difícil para vocês entrevistarem, porque ela dá aula na Irlanda, que é a Rosana Pinheiro Machado. Eu conheço. Que tem um trabalho brilhante. Ela faz um trabalho já há algum tempo de comparação de populações vulneráveis em periferias num contexto transnacional, por exemplo, Brasil e Filipinas. Então, muito antes do Pablo Marçal aparecer politicamente, ela já havia identificado o fenômeno do Pablo Marçal, porque ela vinha aqui fazer pesquisa nas periferias de São Paulo e aparecia uma mãe evangélica. E ela perguntava, o que é
um modelo para a senhora. Muitos diziam, o pastor, um outro nome, e Pablo Marçal. Eu disse, Pablo Marçal, quem é? Essas mães evangélicas ou mulheres mais pobres diziam, não, ele veio de Goiás, ele veio do nada e ele, através do trabalho dele na internet, ficou milionário. Então já era uma figura conhecida. Então, o que ela descobriu? Que existe um mito em relação a esse empreendedorismo. Porque nas pesquisas que ela fez, ela descobriu que a maior parte das pessoas que hoje são MEI, microempreendedor individual, sabe que no Brasil a maior parte dos MEI, assim, 80%, não é o número exato, mas aproximadamente, a maior parte não ganha mais do que R$3.000. Sim. A maior parte não tem empregado. É MEI e trabalha sozinho. Sim. Minha mãe é uma dessas, inclusive. Então, imaginemos que se oferecessem para sua mãe um emprego digno, carteira assinada, emprego com concurso público, que ela tivesse um horizonte de segurança, o que a Rosana Pera Machado descobriu é que a maioria esmagadora das pessoas trocaria esse mito do empreendedorismo por uma estabilidade que seria dada por um modelo da CLT. Então, isso é uma coisa importante. Se você pergunta para a população brasileira, em geral, na sua opinião, as escolas deveriam ser públicas ou privadas, desde que as escolas públicas tivessem qualidade, como, por exemplo, um CIEP do Brizola, que é o maior projeto educacional jamais feito no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, o Brizola, ele havia feito em Porto Alegre, mas voltou no Rio de Janeiro com força maior. As pessoas vão responder, em geral as pessoas respondem, não, eu quero um CIEPs aqui para o meu filho. Claro. Se você perguntar para a pessoa, você acha que a medicina deveria ser privada, embora acessível, ou seria o ideal que o sistema público de saúde fosse realmente eficiente? Não, isso é um público de saúde. Transporte, na sua opinião, o transporte seria uma boa ideia que o transporte fosse público, fosse gratuito, todos os dias da semana? A pessoa diz, meu Deus do céu. Isso é o paraíso. Porque as pessoas gastam de 30% a 40% dos seus vencimentos com transporte público ineficiente, etc. Impressionante. Isso quer dizer o seguinte, que o povo brasileiro, em geral, é progressista, no que se refere aos aspectos objetivos e concretos da vida. Agora, curiosamente, do ponto de vista do que nós chamaríamos costumes, o povo brasileiro é conservador. Agora, uma coisa bem importante, Felipe, Rodolfo, bem importante, o povo brasileiro é conservador, mas o povo brasileiro não é moralista. Isso é uma imposição. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, por exemplo, então, eu cresci no subúrbio. Eu não me recordo, crescendo no subúrbio, de ver pessoas homoafetivas sendo tratadas com hostilidade. Numa favela, numa comunidade, se houver um casal homoafetivo, seja homem-homem, mulher-mulher, eles não são discriminados. O problema não eram. Por exemplo, um romance. O Bom Crioulo, Adolfo Caminha. É a história de dois marinheiros. Um marinheiro negro, o Bom Crioulo, muito forte, e aparece um grumete, um marinheiro jovenzinho, muito, muito jovem. O Bom Crioulo se apaixona por ele. Eles têm uma relação, ficam juntos. Ele no navio é protegido pelo Bom Crioulo, voltam à terra, vão morar juntos, num cortiço. Não existe uma única frase no romance, uma única frase, em que haja uma crítica de ninguém do cortiço ao fato de que é um casal homoafetivo. Isso é a passagem do século XIX para o século XX. Mas o menino tem uma relação com uma mulher e aí ele é assassinado pelo Bom Crioulo. O importante, não existe nenhuma crítica, não aparece no romance uma perspectiva crítica, uma frase, que absurdo, mas como é que pode, que pouca vergonha. Então, o povo brasileiro, ele é conservador, mas ele nunca foi moralista. Você não vê... percebe o que eu estou dizendo? Sempre, todo bairro de subúrbio, toda comunidade tem aquela pessoa que é conhecida por ser homoafetiva, por ter... E nunca foi um problema no Brasil. Agora, o moralismo é uma imposição política. O moralismo é uma imposição política levada adiante pela extrema esquerda. Então isso é muito interessante. Então a intuição da sua mãe é notável.
Agora, são 3 pontos que você mencionou. Vou unir, esse é o terceiro, depois vem para o segundo. O terceiro ponto é a extrema-direita. Ela veio para ficar. Aí o segundo ponto, que vem depois. Mas deixa eu juntar a observação da sua mãe, que é Dona Roseli, notável, com o terceiro ponto. O que fazer? Veja. Primeiro, em relação à moral, não é tarefa de governo nenhum discutir. Não é tarefa do governo, nenhum governo tem que se miscuir em temas morais, a não ser que seja crime. Por exemplo, pedofilia é crime, não é tema moral. Racismo é crime. Homofobia é crime. Matar uma pessoa trans porque é trans é crime. Então eu não estou chamando isso de problema moral. Estou dizendo o seguinte, se você tem opções específicas na sua vida... É a questão do aborto, né? Mas aí é questão de saúde pública. Então o governo não se mete nisso. Não é moral, como é exatamente. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito pelo trabalho que eu fiz. Até mesmo drogas, enfim. Isso. Saúde pública. Saúde pública. Não é tarefa do governo determinar o que as pessoas devem pensar, imagina. Mas, então, por exemplo, as pessoas têm me perguntado muito, como é que nós fazemos para dialogar com os evangélicos? Eu penso agora, eu tive agora uma ideia que eu não tinha tido quando estive aqui com vocês. Hoje eu proponho o seguinte, a melhor maneira de conversar com os evangélicos é conversar sobre tudo menos religião. Porque a religião, Felipe, é foro íntimo. É a sua religião. Eu não tenho sequer direito de questionar. Sua fé, né? Eu não tenho direito de questionar. Se você é católico, Rodolfo, quando você vai à missa, você não pode comungar se você não tivesse confessado. Sim. E não pode fazê-lo, porque quando você recebe a hóstia, você coloca debaixo da língua, você não morde. Você deixa ela se dissolver. Pelo dogma da transubstanciação, você está comungando da substância do corpo e da substância do sangue de Jesus. Então você não vai morder aquela hóstia. E você tem que se confessar. Você não pode comungar dessa substância sem ter se confessado. Eu não posso olhar para você, Rodolfo, se você é católico, eu não posso olhar para você e eu não posso questionar o fato de que você crê no dogma da transubstanciação. Se você é calvinista, você pode comungar, mas para você não está comungando da substância de Cristo. É apenas um símbolo, se você é calvinista. Se você é evangélico, você não comunga. Agora, então, se você é batista, alguém aqui é evangélico? Não. Se você é batista... Talvez você é evangélico? Você é batista? Qual é o seu nome? Júlio, mas você deve saber o que eu vou dizer. Se você é batista, você vai na sua igreja aos domingos, antes do culto tem uma tradição batista, não tem? A escola dominical. Que é uma tradição batista. Se você for numa igreja batista e não tiver escola dominical... Desculpa, repete seu nome. Júlia. Júlia, se você vai numa igreja batista e não tem escola dominical, é que a bolsonarização triunfou, não é isso? Não tem mais escola dominical. Está acontecendo em algumas igrejas batistas. Então, como é que você conversa com os evangélicos? Então, Júlia, como é que eu converso com você? Eu converso com você sobre tudo, mas não sobre religião. Porque eu respeito profundamente a sua fé. A fé evangélica é uma fé muito presencial, muito viva, faz parte do cotidiano da Júlia. Com toda certeza, Júlia, quando chega sexta-feira, você começa a sorrir sozinha, porque você sabe que já se aproxima um momento da sua reunião na sua igreja, onde você é amada, você faz parte da comunidade, todos sabem o seu nome, o seu sobrenome, ali você se sente pertencente a um grupo que ama você profundamente, não é verdade? É isso. Eu não posso conversar com a Júlia sobre religião. É uma falta de respeito. Agora, a Júlia não toma transporte. Você toma metrô, Júlia? Você toma metrô. E se eu conversar com você sobre um projeto que teria como ideia fundamental que o Estado criasse um grupo de estudo para pensar formas objetivas de que todo o transporte público no Brasil, nos níveis municipal, estadual e federal, todo o transporte fosse gratuito e de qualidade. O que você acha? Você ia querer, não ia? Imaginemos, não sei se você tem filho ou filha, imaginemos que você tivesse uma filha. Imaginemos que um governo propõe a criação de um projeto para o qual sou encantado, que eu chamo de Creche Brasil. Vamos criar 100 mil, 200 mil creches Brasil nos mais de 5 mil municípios brasileiros. E se você é uma mãe evangélica, imaginemos que você mora numa periferia de São Paulo, você tem que ir trabalhar. Qual é a maior preocupação que você tem na vida? Com quem deixar o filho?
Então você cria a Creche Brasil. O seu filho de 5 meses a 5 anos terá alimentação, roupa, estímulo sensorial e princípio de sociabilização. O cérebro se desenvolve de maneira perfeita para aos 6 anos entrar na escola básica. Aí a extrema-direita definha. Rodolfo. Essa é a batalha. Para a extrema-direita definhar, é necessário que alguém como eu, que defende a esquerda democrática, que defende, portanto, o caráter indispensável do Estado numa sociedade desigual como a brasileira, é fundamental que nós reconheçamos uma coisa. É isso que está na origem, creio, da decisão da sua mãe, da dona Roseli. Veja, nós sempre, quando falamos de democracia, nós pensamos na democracia formal, o que não é pouco na história brasileira. Ou seja, eleições livres, respeito ao resultado das urnas, liberdade para organização partidária, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, alternância no poder. Em toda a história da República Brasileira, a única vez em que nós tivemos 9 eleições presidenciais sem golpe militar foi agora. Então não é pouco. Mas é uma outra democracia. Essa democracia que eu estava conversando com a Júlia agora. Essa nós nunca tivemos no Brasil. Nos 5 governos do PT, o PT não foi capaz de levá-la adiante. Mas se nós abraçássemos o que eu direi agora com democracia como projeto, a extrema-direita nunca mais volta ao poder no Brasil. Porque ela não tem projeto. E veja que eu não estou sendo moralista, eu não estou dizendo porque eles são maus. Eles não têm projeto. Projeto de governo. Não tem. É isso. Que é democracia enquanto acesso a direitos. Nós nunca tivemos no Brasil democracia compreendida enquanto acesso a direitos. Sabe por quê? Porque intelectual nesse país geralmente não vem de Bento Ribeiro. Sim. É isso. É isso. Quando eu era jovem, é que eu nunca falo de mim, eu não acho que não tem o menor interesse, vou apenas citar porque eu acho que é útil para reflexão. Hoje já tem. Não tem interesse nenhum. Mas só porque eu acho que é útil para reflexão. Até mais ou menos os 11, 12 anos de idade, eu tinha uma vida de classe média normal no Brasil. Eu teria sido outra pessoa se não tivesse acontecido o que aconteceu na minha família. E o meu pai era um homem brilhante, assim, talvez o homem mais brilhante que eu tenha conhecido. Era de direita radical, mas era um homem brilhante mesmo. E tinha umas ideias, tinha umas visões, mas ele era, como eu, incapaz de gerir qualquer coisa. Só que ele se meteu, como era médico, ele se meteu a criar uma coisa que no futuro viraram planos de saúde. Lá nos final dos anos 50, meu pai pensou, teve uma ideia, falou, vou criar uma clínica associativa, vou criar um hospital no local onde não haja nada, e as pessoas das redondezas vão se associar e vão ser atendidos porque são sócios. Anos 50 isso não existia. A ideia é genial, não é? Só que meu pai, em termos de administração, imagina, ele estava o tempo todo voando. Ele perdeu, mas não é que meu pai tenha perdido tudo, não é que ele tenha falido, porque tem pessoas que têm uma falência, entre aspas, normal. O meu pai perdeu tudo, mais um pouco, e ainda aquilo que não tinha. Então meu pai nunca... Ficou devendo. Mas olha, até a morte meu pai ficou devendo. Caraca. E eu era uma pessoa muito honesta, muito correta, muito angustiado, perdeu tudo. Então nós saímos, quando tinha 11 anos de idade, de uma vida de classe média, não vou dizer alta, uma classe média normal, tranquila, sem nenhuma preocupação, que morávamos em Botafogo. E fomos morar em Bento Ribeiro num prédio inacabado, porque ele não conseguiu nem terminar o prédio que ele quis construir como hospital. Então nós fomos morar num andar inacabado do prédio, porque falência, mas não era falência, era uma coisa mais do que falência. Percebe? Isso me ajudou muito a pensar como eu penso hoje, porque eu tinha estado lá e fui jogado para cá. E nunca mais minha família se recuperou. Tanto que a vida inteira, eu diria que até meu pai e minha mãe falecerem, eu, minha irmã, minhas irmãs, uma parte considerável que nós ganhávamos era para casa, porque tinha que ajudar. Claro, claro. Eu fiz mestrado. Eu ter tido carreira acadêmica, Rodolfo, não era algo provável. Quando eu fiz mestrado, decidi era meu sonho, mas não era provável, porque não tinha recursos. Então eu fazia mestrado. Mas eu precisava trabalhar para dar dinheiro em casa, assim, para pagar aluguel, isso era tudo contadinho. Então eu tinha que trabalhar para fazer mestrado. Como é que você faz mestrado e escreve uma dissertação trabalhando? Eu tive uma ideia. Eu falei, já sei, uma ideia de gênio. Vou trabalhar em hotel.
Eu falava alguns idiomas mal, mas falava. Vou trabalhar em hotel, vou trabalhar num hotel de madrugada como telefonista. Ótimo. Quem liga para o hotel 3 horas da manhã? Ninguém. Então eu chegava no hotel. Eu trabalhei na escala 6x1. Estava escrevendo as lições da faculdade. Felipe, eu trabalhei na escala 6x1 por 2 anos. Eu chegava no hotel 10h30 da noite, ali na Avenida Atlântica, em Copacabana, jantava com todo mundo no hotel, ia para a cabine telefônica e ficava de 11 até as 7 horas da manhã em cabine telefônica, atendendo esporadicamente telefonemas e escrevendo minha dissertação. O primeiro texto que eu publiquei em livro, eu escrevi na cabine do hotel de madrugada. Caraca. A minha dissertação de mestrado eu escrevi numa cabine de hotel. Percebe? Então, me parece que as pessoas que não pensam na democracia enquanto acesso a direitos é porque sempre tiveram todos os direitos. Nunca tiveram nenhum problema ter acesso. Então, por exemplo, para jogar xadrez, eu jogava xadrez jovenzinho. Eu tinha que pegar o trem em Bento Ribeiro, para que vocês tenham uma ideia, né? Do ramal, assim, olha, chega Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes Deodoro, e aí vai para onde Judas perdeu as botas. Vai para mais longe ainda. Eu tinha que pegar o trem, aí o trem parador, 15 estações, central do Brasil. Eu tinha que pegar um ônibus com 14 anos. Tinha que pegar um ônibus, aí tinha que ir para a Zona Sul. Mas o ônibus nunca parava perto do local, era raro. Então eu tinha que descer e ir andando. Então o que acontecia? Por isso que eu sempre chego cedo. Nós marcamos aqui 1h da tarde, meio-dia eu estava tomando café num lugar aqui. Virou a marca. Eu sempre chegava 1 hora antes do campeonato começar. Porque se eu não chegasse 1 hora antes, eu podia não chegar. Porque não tinha como prever, percebe? Isso eu tinha 14 anos. E quando eu chegava para jogar o campeonato, lá na Zona Sul, os meninos não sabiam que há 2 anos atrás eu era um deles. Você não pode imaginar como eles me tratavam. Não dá para você imaginar como que eu, que vinha lá do subúrbio, então tinha tênis, nada, mas a mesma roupa o tempo todo. Assim, a família faliu de maneira assim exemplar. Você não pode imaginar como eu era tratado por esses meninos da Zona Sul. Como? Além de tudo, eu ganhava os campeonatos, então aí era... Os caras ficavam putos. Bullying social, assim, violento. Eu chegava para jogar o campeonato, eu não tinha dinheiro para nada. Eu tinha que tomar água do bebedouro, era ir e voltar. Então eles pediam lanches, assim, nababescos na minha frente. Lanches nababescos, 14 anos. Caralho. Você vê como é que é a elite desse país, né? Lanches nababescos na minha frente. As minhas roupas sempre eram motivo de piada. Perguntavam onde eu morava. Eu dizia, Bento Ribeiro. O quê? Onde fica? Coisa... Criando, não tenho nenhum ressentimento, não. Faz parte. Mas isso, para mim, foi muito importante, ter passado por essa experiência de sair, assim, de um local. Não, nada demais. Nunca tivemos dinheiro, mas tínhamos uma situação muito cômoda para partir para o oposto radical. Porque isso me permite hoje pensar o seguinte: eu compreendo perfeitamente quando as pessoas com as quais eu crescia no subúrbio em Bento Ribeiro, quando elas votam no Bolsonaro. Eu compreendo perfeitamente. Se você está aqui de uma posição que a sua vida inteira você sempre esteve onde nós estamos agora, você vai dizer, não amam a democracia. Mas que democracia, Felipe? Por exemplo, meu filho já cresceu em Copacabana. Então eu peguei há pouco tempo meu filho, coloquei ele no trem, na Central do Brasil, e levei para Bento Ribeiro. Eu queria que ele visse onde eu cresci. Aí descia na estação de Bento Ribeiro. Aliás, um bairro bacana, o bairro da Xuxa. Olha, o bairro do Ronaldo Nazário. Oswaldo Cruz, do Arlindo Cruz. Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro. Então, já é alguma coisa, né? Claro. Então eu levei meu filho para conhecer. Aqui em São Paulo, só pra gente entender, seria mais ou menos o quê? Eu não saberia comparar. Interior? Guarulhos. Eu acho que é pior do que Guarulhos. Pior? Francisco Morato, assim. Eu não saberia comparar, realmente não saberia comparar. Mas então eu levei meu filho. Uma coisa me chocou profundamente. Eu tô com 60 Grajaú, talvez. Não, Veja, eu tô com 60 anos. Isso eu tinha 12, 13, 14. Então eu queria que ele visse. Ainda tem um prédio fantasmático onde a gente morou no andar inconcluso. Está lá. E, basicamente, o bairro não mudou. Isso quer dizer o seguinte. Nos últimos 40 anos, não teve muita presença do poder público em Bento Ribeiro. Não tem nenhuma melhoria efetiva. É o mesmo abandono de sempre. Então, se você mora nesse bairro a vida inteira... Você vai... Qual é o apego real que você tem à democracia formal? No Rio de Janeiro... E aí quem chega lá, de repente, é a igreja. É claro. No Rio de Janeiro, 60% do território
são dominados ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Se você mora... E dentro desse périplo da minha família, quando meu pai se recuperou um pouco, nós fomos morar no Engenho Novo, numa rua chamada Manuel Miranda. Ficou o estádio do Botafogo, né? Numa rua chamada Manuel Miranda. Onde nós morávamos, ficava assim a 200, 300 metros do início da favela. Se você mora numa região como essa, não existe Estado Democrático de Direito na prática, no dia a dia. Porque chega um momento, assim, uma sexta-feira à noite, você já não sai de casa. Pela movimentação. Se você sair de casa, ótimo, mas é seu risco. Percebe o que eu estou dizendo? Isso não é vida. Percebe o que eu estou dizendo? Assim, se você tem uma filha muito bonita, uma irmã muito bonita, você já fica preocupado. Se vai chegar em casa 8 horas da noite, vindo de algum local, eu, como irmão, eu ia para o ponto esperar ela chegar. Eu tinha 15, 16 anos. Eu ia para o ponto esperar chegar. Então, pensa o que eu estou dizendo, Rodolfo. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é o Brasil, é. Então, muitas das pessoas com as quais eu convivia, irmãos como eu... Então, as pessoas me dizem assim, pô, professor, mas o senhor tem muita coragem. Eu paro para pensar, lembro dessas ocasiões e digo, porque eu estou dizendo o que eu digo agora? As pessoas não passaram, as pessoas não sabem, não têm nenhuma ideia do que de fato viver no Brasil, né? Então, me parece que... Então, percebe, Rodolfo, ponto 1, Dona Roseli, ponto 3. A sua mãe, se houvesse creche Brasil, transporte público gratuito, democracia, houvesse um governo que ficasse claro para sua mãe que é um esforço de democracia enquanto acesso a direitos, a sua mãe vota nesse governo, não vota? Claro. O segundo ponto, que você mencionou 3 pontos importantes. Tá, mas estou sendo claro? Sem dúvida. Segundo ponto. Por que a extrema-direita não vai desaparecer? Nós vamos ter que conviver com ela. Porque a extrema-direita trouxe para a política elementos estruturais das grandes plataformas. E o principal deles é que é muito importante, se o que eu vou dizer agora fizer sentido, é muito importante que nós de fato compreendamos. É que a monetização é o sal da terra da extrema-direita. Uma parte considerável do que nós vemos como radicalização, e nós nos perguntamos, como você se perguntou, Felipe, qual a lógica? O que está por trás do ponto de vista de princípios ideológicos? É que não é uma questão ideológica. A radicalização no mundo de hoje é um produto como outro qualquer. É uma mercadoria. E é uma mercadoria que tem uma característica, para usar uma palavra que eu acho péssima, mas que é muito útil. É uma mercadoria que atende a um nicho altamente fidelizado. Para Bolsonaro e Silas Malafaia, os 58 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu no segundo turno em 2022 não são 58 milhões de cidadãos que acreditam no projeto do Bolsonaro. São 58 milhões de clientes potenciais. Quanto mais radicaliza, mais monetiza. Então a radicalização é um produto. E essas pessoas que levam filha de 4 meses para a Câmara, estão enlouquecidas em boa medida também pela monetização. E professor, uma coisa que o senhor fala que é diferente do que outras teses que, por exemplo, eu ouvi aqui já, falando com intelectuais da esquerda, é que assim, eu já ouvi, por exemplo, aqui nesse programa, não vou lembrar agora quem falou, mas falou assim, eu acho que a gente não vai conseguir equilibrar o jogo enquanto a gente também não radicalizar, puxar a corda para cá. E o seu antídoto não está na radicalização da esquerda. Está em cumprir um papel que é o que eles não cumprem, que é ter projeto de país. É isso, exatamente. Se nós... Fazer o básico, a política social básica. Afinal de contas, eles estão lá para isso. E sejamos bastante honestos e humildes. Eles são melhores do que nós. Qual é a dificuldade que nós temos de reconhecer? Que do ponto de vista da economia da atenção, eles são melhores do que nós. Não tem nem comparação. Eles sempre serão melhores do que nós.